E olha só, um fanático, né, religioso que pagou todas digamos assim, as despesas. Para você ver, olha o que acontece. Foi exatamente um homem que ajudou ela e foi um homem religioso da igreja, né? Então, assim, nossa, meu Paulo Cogos, querido, que todos os defensores da vacina obrigatória morram queimados. Paulo já chega botando fogo na nossa live, gente. Paulo já chega botando fogo na nossa live. Enquanto a nossa convidada não chega, eu quero fazer um convite aqui. Enquanto a nossa convidada não chega, se Paulo Cogos aceitava iniciar aqui a live comigo, você aceitava, Paulo? Pode ser? Ou você tá muito à vontade e não tem condição de aparecer? Você responde aqui pra gente. Qualquer coisa, não tem problema nenhum, tá? Enquanto isso, eu tô só aqui esperando a nossa convidada. Vou esperar aqui a resposta do Paulo, né? Convite aqui forçado, igual a vacina obrigatória aqui. Tô forçando aqui, né? A fazer uma live aqui comigo. Ah, então pronto. Então vou te convidar, tá certo, Paulo? Quem quer Paulo? Eu vou chamar o Paulo. Por enquanto aqui. Mas pra vocês colocando o arroba Mulheres Antifeministas. Cadê você? Oi, Isaurinha. Olá, boa noite, Paulo. Que Nossa, saudade de que fazer olha live que com você. coisa maravilhosa. Olha a minha Que camiseta. saudade também. Adorei. Adorei aquela camiseta que tem aquele bebezinho também com a arma. Ah, o bebezinho de fuzil. É ótima aquela, né? Ela é ao mesmo tempo pro arma e pra vida. Pois é, eu vou comprar uma daquela também. Pode deixar, eu vou comprar uma daquela, com certeza. Ah, você vai ficar bem Então, bonitona com essa camiseta. pois é, eu já tô pedindo aqui pro pessoal colocar arroba Mulheres Antifeministas para falar aqui com a Raquel. Não sei se a Raquel aconteceu alguma coisa com ela, não sei, gente, não sei o que aconteceu com a Raquel. Enquanto isso, eu tô aqui, eu pedi pro pessoal colocar o arroba dela. E aí, o tema da live de hoje é Não Devo Nada ao Feminismo, sabe, Paulo? E eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu ponto de vista com relação ao feminismo. O que você acha do feminismo? Hoje a gente já imagina as coisas, né? Olha, tem uma frase, modéstia à parte, tá no meu Twitter, que é @ocidentef, que o machismo e o feminismo têm duas coisas em comum. Eles negam o mérito individual da mulher e eles promovem uma guerra entre os sexos que deveriam cooperar. Então, eles são Uhum. duas facetas do esfacelamento social. Tanto os feministas Sim. quanto os migtal babaca. Aquela menosfera, né? Que negócio é esse de menosfera e que negócio é esse de feminismo? Ora, a sociedade devia estar coesa, unida contra a tirania, contra aqueles que nos oprimem e contra aqueles que incitam essas ideologias para dividir a sociedade. Isso é a mesma coisa que a infantaria brigar com a intendência. Quem é que vai suprir a infantaria e quem é que vai combater? Então não faz o menor sentido. Os dois deveriam estar juntos. Então, o tema dessa live é muito interessante porque realmente as mulheres não devem nada ao feminismo. Absolutamente nada. Sim. Pelo contrário, o feminismo ele visa, em última instância, destruir a mulher. A emasculação do homem, a guerra contra o homem, na verdade é uma campanha acessória para que eles atinjam o verdadeiro objetivo, que é a destruição total da mulher. O demônio fez exatamente isso no Jardim do Éden. Ele foi atacar a mulher. O homem caiu, porque ele deveria proteger a mulher e não protegeu. Mas o homem é o vaso e a mulher é a água. É a água que vivifica a sociedade. Por isso que o demônio ataca a mulher. E é claro, se eles quebrarem o vaso, fica mais fácil contaminar a água, né? Então eles atacam o homem também. Mas as Sim. mulheres, elas têm o seu mérito, dado por Deus. É Deus que nos dá todas as graças, é Deus que sustenta a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa vontade. Então tudo que uma mulher fizer de meritório, pelo seu intelecto, pela sua vontade justa, é da mulher e é da graça de Deus, não é do feminismo. Então sejam gratas a Jesus, não aos feministas. Uhum. A Raquel aqui tá falando que deu um problema no Wi-Fi dela, mas eu acho que ela já estão na internet do celular só. Ai, meu Deus. Então, sabe o Podemos que é fazer isso? mais tarde? Pode, pode, sem problema, Raquel. A gente faz a live mais tarde, tá bom? Não tem problema nenhum, Raquel. Não tem problema nenhum. Ela tá mandando uma mensagem. Ah, deu problema no meu celular, não tem problema nenhum.
Cogos, eu queria que tu mandasse um beijo bem grande pra Lígia. Sou fã dela, sou fãzona dela, acho ela maravilhosa. Ah, que bom, vou falar que você mandou. Eu mostrei Manda um as beijo bem nossas, grande. eu mostrei as nossas lives para ela. Ela também falou que você é muito bonita, muito simpática, muito inteligente. Ah, diga ela que eu sou fãzona, ela acho ela maravilhosa, maravilhosa. Ela tá escutando? Manda um beijo. Tô vendo onde é que ela tá, mas não tô achando. Não, mas pronto, você fala pra ela só, tá certo? Pois é, Cocos. Então, assim, o que a gente vê, principalmente, né, com a relação desde o início da primeira onda feminista, todo mundo fala, o feminismo era bom, mas depois descarrilhou, depois ele descambou. O feminismo nunca foi bom, desde a base. O feminismo sempre buscou o fim da família, sempre buscou o fim da religião, da igreja, de qualquer coisa, de qualquer fé, né? Então ele sempre colocava a imagem da mulher como escrava do homem, uma máquina de engravidar. Então sempre foi aquela ideia de que a mulher era sempre um objeto e só isso, sabe? Quando na verdade era empurrar a mulher para tirar a mulher do ambiente familiar, da proteção do marido, da casa e de tudo mais, para colocá-la no mercado de trabalho e para ser uma escrava do sistema, né? Então, assim, o que a gente vê, assim, nunca foi exatamente aquela verdade, aquela história que eles conseguem, né? Que eles colocam para seduzir, né? Por exemplo, a mulher só vota hoje porque foi a luta feminista. Quando, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, não. Foi exatamente o marido de uma mulher que foi em cartório e registrou, né? Queria que a mulher dele pudesse votar. Então, o grupo feminista buscou essa mulher e essa mulher simplesmente deu várias entrevistas e falou: não devo nada, não foram as feministas, foi meu marido, eu agradeço ao meu marido. Então, tanto é que elas tentam abafar essa história, né? Que elas falam tanto, essa história que as mulheres só têm o direito ao voto por causa das feministas e tudo mais. Pois é, mas agora tem uma coisa que você vai. Que eu até vou discordar um pouco, que é bem polêmica. Sim, Eu sou sim. contra o voto feminino. Se é contra o voto feminino, Aliás, gente, vai ter babado aí essa história aí. Pode falar não, por quê? pelo seguinte: para começar, eu sou contra qualquer voto, porque eu sou contra a democracia. Então, por mim, Sim, ninguém sim. deveria votar. Nós deveríamos ter governanças locais, reis, duques, barões locais, que estivessem no poder devido a fatores mercadológicos. Já que a população teria o direito de secessão, elas escolheriam as governanças segundo critérios mercadológicos. Então, eu sempre fui contra o voto. O voto é uma maneira de criar mais cisânia social, é um leilão antecipado de bens roubados pelo governo, joga grupos minoritários contra grupos minoritários e cria uma massa de pessoas desprovidas de virtude e uma pequena elite que manipula o resto da população para pensar que a vontade dessa elite é a vontade da maioria. Então, Sim. isso é tudo que eu estudei contra a democracia. Agora, a democracia se torna ainda pior quanto mais gente vota. Então, eu aprovaria uma lei que proibisse o homem de votar. Só as mulheres votam. E eu sou completamente contra o voto feminino. Não porque as mulheres sejam inferiores, algo assim. Tanto é que eu já Sim, votei em mulher. E eu sim. preferia que todos esses políticos que estão aí fossem imediatamente substituídos por grandes estadistas mulheres, como a Rainha Tamara da Geórgia, ou Santa Jadwiga da Polônia, ou Santa Isabel de Portugal. Eu colocaria qualquer uma delas para ser a imperatriz do Brasil. Ou a própria Uhum. Princesa Isabel. Peraí, deixa eu gravar em outro lugar, que tá muita bagunça aqui. Fica perto do roteador. Eu tenho Tá autismo, eu usando só o lápis consigo me direto, tá concentrar usando o com roteador. Tá, total pode falar. silêncio. Só consigo me concentrar com silêncio sepulcral, né? Isso é uma das Uhum. características do autismo. Aquele silêncio de cemitério. Tá todo mundo. Olha, as pessoas dizendo, Cogos, eu te amo, Cogos, eu te amo. Desculpa, peraí, desculpa. Deixa eu só acertar aqui. Me dá 10 segundos. Tá, fica à vontade. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas a Cogos, nessa interrogaçãozinha, só fazer as perguntas pra ele, tá? No final da live, Pronto. aí eu faço as perguntas. Então, Tá legal, o, gente? o voto feminino, ele tem outras características, além dessas linhas gerais que eu tracei,
que fazem com que a sociedade seja esfacelada. Pelo seguinte, quando só o homem votava, era um voto da família. Obviamente, o homem não ia votar só pelos próprios interesses. Ele ia votar pelo interesse da sua família, pelo interesse da sua mulher e dos seus filhos, nos quais ele pensava. Não que eu seja a favor do voto, mas era isso que acontecia. No momento em que os dois votam, o homem e a mulher votam, já existe aqui uma separação dos dois. Já existe aqui uma falsa premissa de que os interesses do homem dentro da família divergem dos interesses da mulher dentro da família, mas isso vai contra o sacramento do matrimônio. Não era uma só carne, como está na Bíblia? Sim. Não deveria ser, portanto, uma evolução da caridade até chegar em uma só alma, um só espírito? O voto feminino causa, então, uma cisânia dentro do sacramento do matrimônio. Além disso, existe uma questão antropológica. A mulher procura estabilidade. O homem procura a aventura. Isso é uma diferença antropológica. Isso não faz da mulher nem melhor nem pior. São complementos de coisas distintas. Agora, como a mulher procura um suporte, uma estabilidade, ela tende a votar num governo que lhe dê uma certeza material, uma certeza financeira, que vai contra a ideia da aventura da liberdade. Então, a mulher acaba querendo votar num provedor, um governo provedor. Então, o voto das mulheres, em geral, tende à esquerda. É claro que não é o caso de muitas mulheres. Você, por exemplo, que além de muito bela, é muito inteligente, de direita, conservadora, e não apoiaria um governo assistencialista. Agora, seria bom se você abdicasse do voto, porque você deixa de votar, perdemos um voto inteligente da Isaurinha, mas 5.000 feminazes comunistas, idiotas, também deixariam de votar. Então, tudo bem, perdemos o voto da Isaurinha, é ruim. Mas deixamos de ter a nossa vida e a nossa propriedade regulada pelo voto de 5.000 esquerdopatas feminazes. Então você estará em melhor situação, porque o seu voto está diluído em termos numéricos. Outra coisa que acontece é que o feminismo, que está por trás da ideia do sufrágio feminino, ele é um filho das revoluções liberais e socialistas. Então, é a ideia de que o papel exercido naturalmente pelas instituições é tido como opressor. Por exemplo, o patrão contrata um empregado. Aí vem o marxismo e fala que isso é uma exploração, mas isso não é uma exploração, isso é um contrato. O filho deve obediência ao pai, isso é o quarto mandamento. Aí vem falar que não, a contracultura tem que se rebelar. Ah, porque a igreja é isso, porque a autoridade da família é aquilo, porque o capitalismo é aquilo outro. Agora, dentro de uma família, nós também temos uma hierarquia. Nós temos o pai de família, que tem a sua autoridade, nós temos a mãe, que tem a sua autoridade dentro do seu escopo. E aí vem as ideologias revolucionárias, feminismo incluído, que vão dizer que isso é contrário à liberdade. Na verdade, a liberdade consiste em se submeter à ordem. A desordem é que nos escraviza. Então, quando vem o feminismo e rompe a ordem dentro da família, rompe a ordem da complementaridade dos sexos e diz que o homem oprime a mulher, aonde a mulher vai parar? Ela vai parar em ambientes artificiais de opressão. Ela vai ser oprimida pelo Estado, ela vai ser oprimida, inclusive, pelas empresas privadas, pelo capital. Isso não é um discurso socialista. Isso é exatamente o que acontece quando elimina-se a concorrência que a família representa para as empresas. Vocês já pensaram nisso? Eu, como capitalista, defendo a livre concorrência. Eu sou contra monopólios que se dão quando o governo regula a economia. Agora, a família representa uma concorrência à empresa. A mulher tem a opção de casar, de ser uma dona de casa, que é algo meritório, algo nobre, e ter uma vida feliz dentro da família, com um homem que a proteja e a sustente. Não é bom isso? Agora vem o governo e vem as feministas e vem todas essas ideologias e destroem a família. Acabou a concorrência que a família representava ao capital, às empresas. E aí a mulher vai ser obrigada, como dizia Chesterton, a virar uma datilógrafa. Ele falava isso, né? A mulher reclamava da opressão doméstica e foi ser oprimida foi virar uma datilógrafa oprimida pelo empresário. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher. E vai parar no mercado de trabalho, onde os salários são baixos, onde os salários não pagam sequer o diploma que você precisa para ter aquele trabalho. E hoje a mulher está destruída, infeliz. Ela só muda, no caso, só muda a questão do opressor, né? Porque, digamos assim, em tese o opressor seria o marido, agora o opressor é o patrão, né? Digamos, em tese, né?
E outra coisa, os filhos, deixa de criar os filhos, né? Os filhos, o Estado toma de conta, né? Então, assim, é completamente a desestruturação, a desestabilização da família, né? Desconstrução. Eu vejo a sua felicidade, por exemplo, Isaurinha, quando você está fazendo o homeschooling com seus filhos. Eu vejo como você é uma mãe dedicada e feliz. Não é que você é dedicada porque, droga, eu tenho que ser dedicada. Não, você é feliz na sua dedicação, você gosta de cuidar dos seus filhos. E as feministas malditas, demônias, bruxas, saídas do inferno, que um dia vão arder no último inferno, porque elas são anti-Maria. Maria é a criatura mais glorificada no céu, e as feministas, que são o oposto de Maria, vão ser os últimos vermes do inferno. Querem tirar isso da mulher. Querem tirar o cuidado com os filhos, suas feminazes. Aqui, ó, Nossa Senhora aqui, ó. Nossa Senhora de Fátima. Mas é verdade, Contos, é verdade. E outra coisa, uma coisa que é importante, é a questão assim, de querer tirar o que é mais importante da mulher, que é a maternidade. A Exatamente. maternidade. Então, assim, é tirar a essência do que é ser mulher, né? De cuidar, né? O símbolo da mulher. Então, assim, isso aí é descaracterizar completamente. Aí fica assim, uma mulher completamente sem base nenhuma, deprimida. E a gente vê que a maioria das mulheres que são feministas e as grandes feministas da história, digamos assim, todas tiveram problemas familiares, problemas estruturais de família, realmente, assim. Então, assim, são pessoas que tiraram o seu problema familiar, o seu problema próprio, e colocaram como se fosse uma teoria, e fizeram uma teoria maluca, né? Então, assim, é nisso. Então, a gente vê feministas que dizem assim, que todas as mulheres deveriam ser lésbicas, sabe? Então, assim, esquecer e ter ódio aos homens, ser todas lésbicas. Assim, imagina, que sociedade é essa, né? Então, assim, é muito louco. Na live que eu fiz com a Sarah Winter, eu achei incrível quando ela falou o seguinte, quando ela teve engravidou da segunda vez do filho dela, do segundo, que o primeiro filho ela tinha abortado, e o segundo filho dela, assim que ela tinha engravidado, e ela descobriu que era outro menino, que era um menino, na verdade, aí as feministas disseram, você tem que abortar porque é um homem. E ele pode ser um potencial estuprador e sabe aquelas loucuras, aquelas teorias malucas. E ela disse, não, 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 não. E ela se afastou, ela saiu de lá, saiu completamente. Então, assim, para você ver, é insano, é insano. Ele segue isso, realmente não tem fim de juízo. Você sabe qual é o maior mito, a maior armadilha que as feministas caem? É o mito da sororidade. Sim, Porque quem defendeu a mulher ao longo da história foi o homem cavaleiro. O ideal de cavalaria medieval, os poemas de Rolando no século XII, a ideia do cavaleiro forte que defende o sexo mais frágil, é isso que protegeu a mulher o tempo inteiro. É isso que fez com que os estupradores fossem rechaçados. É isso que fez com que as mulheres, na Idade Média, ganhassem o direito à herança integral. Isso são direitos reais da mulher, que é direito à vida, liberdade e propriedade, em última instância. Agora, se as mulheres abandonarem os homens e vice-versa, e forem contar com a sororidade, nós vamos ter a total destruição da mulher. Por quê? Porque elas vão estar no meio de invejosas. Elas vão estar no meio de pessoas que querem nivelá-las por baixo. Então, é impensável que um bando de feministas feias vá querer defender o direito, por exemplo, de uma conservadora bonita igual você. Pelo contrário, elas vão querer a sua destruição por inveja. Então, da mesma forma que os... Não é que eu diga que eu sou bonita, mas eu acredito nessa questão. Existe uma falsa ideia de sororidade muito grande, gente. Existe demais. É muito mentirosa essa história. Tipo assim, é uma sororidade se você é de acordo com o pensamento dela. Então, existe essa sororidade. Mas se você é mulher e você discorda do pensamento, a partir do momento você já é completamente excluída. Exatamente. E outra, uma coisa que Sara também falou, que eu achei importantíssimo, é que dentro do movimento feminista existe uma pirâmide
de quem é mais, como eu dizer, quem é que a gente deve escutar mais. Por exemplo, se for uma feminista negra, pobre, sabe, lésbica, digamos assim, então ela sobe no patamar. É uma pessoa que tem mais voz no movimento. Então, se você já é feminista, você não é negra, você é pobre, tá entendendo? Aí você vai tendo uma escala de hierarquia. Eu não sabia disso. É uma hierarquia que, no final das contas, é racista, segregacionista. Agora, Sim. deixa eu te pedir um favor, Isaurinha, que, por experiência própria, quando o comment fica off, muita gente sai da live, porque muita gente está aqui porque gosta de comentar. Então, eu estava notando que Ah, tinha então 60 e poucas pessoas online, agora já tem 50 e pouca. tá certo. É porque o pessoal tava pedindo para desativar os comentários, então eu vou reativar os Deixa comentários. ativar, depois eu passo um bloco nos inoportunos. Então tá bom. E aí eles nunca mais verão meus posts, porque eu nunca desbloqueio quem eu bloqueio. Ah, nossa. Agora, isso é a Então, mesma coisa que eu queria que acontece, por você exemplo... falasse. hum, Não, desculpa. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão a questão assim de uma falácia feminista, né? Uhum. Essa falácia feminista que todo mundo já meu corpo, minhas regras. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Então, só complementando o raciocínio anterior, esse mesmo Sim, fenômeno desculpa. ocorre com o movimento negro. O movimento negro é racista, porque os negros sempre foram perseguidos pelos verdadeiros racistas ao longo da história, sendo impedidos de exercer o seu direito natural. Então, negro não pode ser livre. Depois, negro não pode casar com branca. Depois, negro não pode sentar no ônibus de branco. E agora, nós vivemos um novo apartheid por parte da esquerda. Negro não pode ser conservador. Negro não pode ser de direita. Senão ele é chamado de capitão do mato. E as feministas fazem exatamente a mesma coisa. A mulher quer ser dona de casa, a mulher quer respeitar o homem, a mulher quer ter um filho homem, quer amar o marido. Não pode, vai dizer a feminazi. Ela É, só... não pode. Ah, ela é cabresto, é jeguezinho, alguma coisa assim do tipo. Exatamente. Agora, meu corpo, minhas regras. Bom, primeira coisa. Apesar de... Primeira coisa é que nós não temos um corpo, né? Nós somos o corpo. Nós somos corpo e alma. Isso é antropologia metafísica. Segundo, que tudo aquilo que nós somos e temos não é realmente nosso. Tudo que nós somos e temos é de Deus, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem nos deu. E tudo deve concorrer para a glória de Deus. Isso o padre, o Frá Teodoro Del Greco dizia. Nós somos administradores dos bens de Deus para o bem maior da salvação das almas. Então, o seu útero, mulheres que estão nos assistindo, o seu útero não é para você usar como você quiser. O seu útero é para você usar para a honra e glória de Jesus Cristo. E como é que você usa o seu útero para a honra e glória de Jesus Cristo? Não é matando o bebê que está lá dentro. É abrindo para a vida. É fazendo com que ele seja uma manjedoura, onde vai nascer uma nova vida criada à imagem e semelhança de Deus. A melhor coisa que se pode fazer com o seu útero é imitar Maria. O que Maria fez? Deu o seu sim para Deus e gerou o filho de Deus. E trouxe salvação para o mundo inteiro. É isso que você tem que fazer. Agora, juridicamente falando, eu como libertário vou dizer, muito bem, você até tem direito de usar o seu corpo como melhor você quiser, desde que isso não prejudique ninguém, é claro. Então, por exemplo, eu defendo a liberação das drogas. Você quer se injetar? Você quer ser um idiota que vai injetar droga? Injeta. Você vai morrer doente. Eu, por mim, cortava toda a saúde pública. Então, você vai injetar droga e ninguém vai te dar um centavo, a não ser por caridade. Ok. Só que isso vai te levar para o inferno. Isso é imoral, etc. Mas se você não prejudicar ninguém, eu até poderia dizer meu corpo, minhas regras. O problema, senhoras feminazes, é que o feto, o bebezinho que está lá dentro do seu útero, não é o seu corpo. É outro indivíduo. É outro corpo. E, portanto, você não pode fazer o que quiser, meu corpo, minhas regras, nesse caso, porque não é o seu corpo. Se você aborta, você está cometendo um assassinato. Você está cometendo um homicídio. É outro organismo. É outro DNA. É o código genético de um outro indivíduo. E aí você não precisa nem ir para a filosofia ou para a religião. Basta você abrir um livro básico de biologia. Sim. Portanto, seja qual for a sua posição filosófica ou religiosa, o fato científico é que o meu corpo, minhas regras, não se aplica para quando tem um outro indivíduo dentro de você. Então, sob nenhuma ótica, o aborto seria justificado. Jamais.
com certeza. O aborto é um assassinato. É um assassinato. E eu gosto de falar a palavra certa, sabe? Eu não falo, aborto, eu falo logo assassinato, porque a gente tem que dar nome às palavras. E o que acontece é que a gente sabe que existe essa guerra cultural, existe essa brincadeira linguística, que a gente sabe, o marxismo cultural faz exatamente isso, que é trocar as palavras para não chocar tanto, né, quando eles querem determinada coisa, né? Então, assim, isso aí eles usam, né? Trocam sexo por gênero, né? E daí eles colocam, incluem as teorias malucas deles e colocam essas coisas de aborto. É um eufemismo para assassinato, né? Então, assim, e assim eles vão brincando com essas palavrinhas. Então, a gente vê eu acho importante a gente falar também, por exemplo, quando a gente fala das feministas, né? É engraçado que todas se calaram, muitas se calaram, quando a gente viu a morte terrível daquela criancinha inocente, aquele menino Juan, né? Duas, duas mulheres, casal de lésbicas, né? Mataram a pobre criança daquela forma, e ó, fora que ela vivia sofrendo terríveis, 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 terríveis. Era completamente violentada, né? Foi cortado o seu membro. Nossa, e foi morta daquele jeito, né? Então, assim, a gente viu um movimento feminista, o movimento LGBT, todos calados, né? Calados completamente. Sabe por quê? Porque eles não estão buscando justiça, eles estão buscando apenas a divisão da sociedade através dessa doença da alma que é a ideologia. E como você muito bem disse, começa pela linguagem. Confúcio disse, você perverta uma linguagem para destruir uma civilização. Começa na perversão da linguagem. Por exemplo, gênero. Gênero é uma palavra que se aplica a classes gramaticais, não se aplica Sim, a seres qualquer. biológicos. Nós somos seres sexuados, dotados de dimorfismo sexual. Em outras palavras, existe o homem e existe a mulher. Isso está na biologia e isso está na Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Isso é Gênesis. Aí vem esses desgraçados da esquerda, esses gramscianos aí, e falam, não, os gêneros. Aí tem não sei quantos octilhões de tipos de gênero. Na verdade, o que existe é um homem normal e um homem esquizofrênico. Uma mulher normal e uma mulher esquizofrênica. Vamos falar a verdade aqui. E aí eles também vêm com essa ideia de, por exemplo, o aborto. O aborto mesmo já é um termo eufemístico. Porque aborto é quando a mulher está grávida, ela tem uma doença, um acidente e aborta. E aí o bebê, infelizmente, falece. O que acontece nas clínicas de aborto não é aborto, é homicídio intrauterino. Pelo amor de Deus, é isso que está acontecendo. Mas quando nós relativizamos a liberdade, é um passo para depois relativizar a vida. Então, as duas lésbicas lá, não é porque é lésbica, é porque são bandidas mesmo. Matam o menininho Juan e as pessoas começam a fazer política identitária com isso, a identity politics. Não tem a identity politics, não interessa se elas são lésbicas ou não. Duas mulheres mataram uma criança, isso é crime, acabou, não tem discussão de, era lésbica, inclusão, LGBT. Isso é um homicídio, acabou, meu Deus do céu. Se eu der um tiro no meu vizinho agora, aqui, ó, pá! Ai, gordinho autista mata, quer dizer que existe preconceito com gordinhos autistas? Não, existe um cara que matou o outro, pô. Sim, mas eu vou falar outra coisa. Você era branco. E aí tem branco, filho de judeu, enfim, dá para dizer mil coisas. O pessoal está substituindo todos os pilares do direito. O pessoal está substituindo a natureza sacrossanta da vida humana e da liberdade por discussões ideológicas. E esse é o grande risco das ideologias. Nós desumanizamos o outro em nome da ideologia. O outro é de outra cor, é de outra etnia, é de outra, sei lá, preferência sexual. Deixam de ser humanos ou se tornam humanos com superpoderes e privilégios. E isso é, em última instância, a total democratização da sociedade. E quando eu falo democratização, eu estou xingando, porque eu sou antidemocrata. Democratização da sociedade é isso. Nós não temos mais deveres para com a humanidade do outro, e sim reivindicações ideológicas. É isso que a esquerda está fazendo com a sociedade. Exato. A gente vê, nossa, é uma loucura completa o que a gente vê atualmente, né? Porque agora parece que as coisas estão se intensificando, né, Cobos? As coisas estão cada vez. As notícias, o noticiário, agora que já passou a votação, né? O segundo turno.
Então, assim, agora que a gente já veio, já voltou a cultura da morte novamente, né? Enquanto estava a politicagem, não, parecia que não tinha Covid, não tinha nada. Então, aí já vem agora. Aí, o que é que eu tô fazendo aqui uma mistureba, mas é só para dizer que em 2021, minha gente, lá vai, olha, eu não sou a Átila, não, tá? Mas o que eu vou dizer aqui, 2021 vai ser pior que 2020. Por quê? Porque vai ter a implementação toda da Agenda 2030 da ONU. Então, assim, outra que vai ter esse grande reset, né? Então, assim, tudo vai ser implementado agora em 2021. Então, são planos com relação a aborto. A gente já viu que o aborto está crescente nos países, a liberação, a legislação está sendo muito, sabe, fácil, muito ampla para liberar mesmo nos países. E aqui no Brasil, o STF já mostrou, já disse que está de acordo com a agenda da ONU 2030. Ou seja, ele está dando um recado que logo mais o aborto vai ser implementado no Brasil de várias formas. A gente sabe que a nossa legislação toda é contra o aborto. Nossos tratados internacionais, a legislação inteira protege a vida. Existe, sim, no Código Penal uns dispositivos que proíbem, sim, digamos assim, permitem em alguns casos, e mesmo assim, eu torço para que o projeto de lei da Cristo Nieto realmente vá em frente, né, para acabar realmente de vez com o aborto. Mas o que a gente vê é que o STF está realmente em comunhão com essa agenda da ONU, que é de ideologia de gênero, que é liberação do aborto. Sim. Os agentes da Agenda 2030 da ONU estão infiltrados em vários países, inclusive no Brasil, inclusive no STF, e inclusive em canalhas mentirosos que se dizem defensores da liberdade, mas que trabalham em favor dessa agenda progressista da nova ordem mundial, de um Estado mundial e, em última instância, do anticristo. Um deles, por exemplo, é o Partido Novo, o João Amoedo, que é um abortista, é um sujeito que defende taxar as igrejas, é um sujeito que elogiou a ditadura chinesa, que defende vacina obrigatória, que defende a vigilância contra a privacidade financeira dos cidadãos. Ou seja, o João Amoedo é o que tem de pior, mas ele está disfarçado aí de defensor da liberdade através do Partido Novo, que é uma das piores excrescências que existem no Brasil. Então, eu peço aí que nós não deixemos o conservadorismo morrer. Não caiam na esparrela liberal. Liberal é inimigo. Liberal é alemão. Nós temos que ser É engraçado como é conservadores. diferente, né? Você vê aqui, o liberalismo aqui no Brasil é completamente diferente da ideia do liberalismo nos Estados Unidos, né? O liberalismo nos Estados Unidos é como se fosse o PSOL, né? Digamos assim. Lá eles falam liberal para definir a esquerda. Os democratas se dizem Não é liberals. isso? Mas no final das E contas, apesar de ser uma jogada muito inteligente da esquerda, o liberal é a esquerda mesmo. A ideia vem do liberalismo clássico. E o liberalismo clássico, ele é intrinsecamente revolucionário e anti-liberdade. Às vezes o pessoal fala, não, Cogos, você é um liberal porque você defende liberdade econômica. Eu falo, não, eu defendo liberdade econômica porque eu defendo o direito sagrado à propriedade privada dado por Deus, como está na Bíblia. O liberalismo não. Ele vem com livre pensamento, ele vem com a ideia de negar a metafísica e negar a existência de Deus. Então ele ataca todas as bases metafísicas da propriedade privada e acaba relativizando. Então, no final das contas, o liberalismo não é liberdade econômica. O liberalismo é uma falsa liberdade, é uma libertinagem contra a ordem, contra Deus e contra a justiça. Por isso que eu sou, antes de tudo, um antiliberal. É. Então, assim, a gente vê que a agenda está avançando muito, minha gente. A agenda está avançando muito. Por isso que eles não querem liberar o homeschooling, né? Não querem de jeito maneira legalizar, assim, regulamentar. É uma dificuldade tão grande para regulamentar, porque eles não querem, eles querem que as crianças, os adolescentes estudem na escola, estudem o que vai ser assim, sabe aquela massa, parece que é uma fabricazinha de robôs assim, aprender. Ninguém pode saber mais que ninguém, é saber tudo, aquela coisa encaixotada, quadradinha. E o homeschooling é um grande perigo para eles, né? É uma grande ameaça, porque homeschooling é liberdade, né? Sim. É um mundo novo de você pode estudar tudo, você pode ser
Você pode aprender de tudo, né? Você não está fechado numa caixinha. Não, exatamente. Por exemplo, Alexandre o Grande foi homeschooled por Aristóteles. Se tornou um dos maiores generais da história. Outros tantos grandes filósofos que eu poderia citar aqui foram homeschooled. E agora compara essas pessoas com um bando de retardados que estão votando no Boulos, que estão votando na Manu, na Manuela Dávila. Todos esses caras foram educados em escolas estatais, segundo as cartilhas do MEC. Ora, o MEC está formando pessoas que votam aqui em São Paulo, 67% dos jovens votaram no Boulos. No Boulos! Isso é a prova da falência educacional. Então, a escola deveria ser proibida, não obrigatória. Formam pessoas que votam no Boulos. Formam pessoas que votam no Biden. Os jovens votaram tudo no Biden, nos Estados Unidos. Um genocida, pedófilo e abortista. Então, qual vai ser o futuro da humanidade? O homeschooling era uma das maneiras de tentar restaurar a sociedade. Porque ninguém tem mais interesse na boa educação das crianças do que os próprios pais. Não é o MEC, não são os doutrinadores, não é o professorzinho comunista maconheiro da escola. São os pais que têm o interesse no desenvolvimento do filho. Agora, vão tirar a liberdade dos pais educarem os filhos? O que é isso? Estão negando a paternidade, estão negando a célula da sociedade, que é a família. É a família que constrói a sociedade, portanto, a sociedade não pode regular o processo natural da família. Por isso que a ideia do homeschooling não é só uma questão de ter uma boa educação no país. É uma questão de princípios. O efeito não pode regular a causa. A sociedade é causada, é movida pela família. E se não for assim, nós vamos ter uma sociedade doentia. Sim. E voltando ao ponto das feministas, por exemplo, aquela vagabunda daquela Gloria Steinheim, que é uma feminazi que trabalhava para a CIA para subverter os países latino-americanos e destruir a religião católica. Essa é uma bruxa do inferno que vai arder no meio dos piores demônios de Satanás. Ela dizia, a mulher não precisa do homem, a mulher precisa do homem tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Ela falava umas coisas assim. Então a ideia é justamente essa, a mulher não precisa do homem, mas precisa do Estado. O homem não precisa da mulher, mas precisa do Estado. O que é isso? Isso é destruição do amor. Porque o Estado não me ama, o Estado me odeia. Se o João Dória pudesse, ele me botava na cadeia. E vice-versa. Agora, onde brota a caridade na sociedade, naturalmente? Né? Além da graça de Deus, nós exercitamos a caridade nas nossas relações próximas. O exercício máximo da caridade é quando um homem jura fidelidade a uma mulher e quando uma mulher diz sim ao homem, ao casamento. Por exemplo, é muito difícil eu amar esse babaca do meu vizinho. É muito difícil eu amar alguém que está em outro estado. Agora, que eu nunca vi na vida. Agora, é muito fácil olhar aqui para a Bela Isaurinha e amá-la, né? Então, essa proximidade social é que gera caridade na sociedade. E a proximidade máxima que existe é o casamento com os filhos. É isso que esses babacas malditos querem destruir. A destruição da família. O homem não precisa da mulher, o filho não precisa dos pais para ser educado, ele precisa do MEC. Isso não é só a destruição da educação, ou da economia, ou da liberdade. Isso é a destruição da caridade. Isso é a negação do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A única resposta para isso é pegar em armas e começar uma guerra civil. E o interesse mesmo, assim, de realmente acabar com a religiosidade, né? Acabar com as igrejas, fechar as igrejas, né? Por exemplo, no momento agora, podem ter certeza, as igrejas, se tem 30% da capacidade de estar funcionando, vai fechar novamente, né? Por motivo que, por causa do Covid. Então, isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais, principalmente os idosos, né? As pessoas vão cada vez mais se afastando da igreja, né? Então, não, eu assisto aqui na televisão mesmo, assisto aqui no celular, ao vivo. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais enfraquecendo, né? Enfraquecendo a fé, porque não vão comungar e tudo mais, essas coisas. Vão se confessar, né? Então, assim, o Estado tem um interesse muito grande, porque a fé realmente liberta. Então, quem tem fé na salvação e acredita, não, vai passar, eu acredito. Mas se você acaba com a fé, se você está querendo realmente cada vez castrar, né? Principalmente os cristãos, assim, eu estou falando, o interesse deles, realmente. Existe toda essa agenda, realmente, de acabar com religião, vamos acabar com religião, vamos acabar com tudo que seja, que traga realmente uma estrutura, uma identidade para o ser humano, né? Então, tipo, a questão da ideologia de gênero mesmo é isso, é você querer tirar totalmente a identidade da pessoa,
né, essa nova sociedade, digamos assim, essas novas crianças, novos adolescentes, né, todos vão crescer praticamente sem identidade, né? Então, assim, o Estado vai tomar conta até do que você é, que você vai ser, que você vai deixar de ser. Então, assim, é uma loucura, minha gente, uma loucura que eles estão querendo trazer para esse mundo. E uma coisa que eu queria falar contigo, engraçado que eu acho tão um absurdo, tão grande, Paulo, ainda falando sobre a questão do feminismo, tem muitas feministas que defendem o Islã, né? Olha, eu acho uma coisa não se encaixa com a outra. Eu não entendi, Isaurinha. Você pode repetir que a Anatel desgraçada cortou aqui. A Natal hoje tá danada, viu? Vou jogar um míssil lá. Vai jogar um míssil. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão de que tem muitas feministas que defendem, por exemplo, Free Palestina, né? Então, assim, não sabem elas o que é realmente como uma mulher vive, né? Como é o feminismo, como é o islamismo, não é? Lá, né? Realmente, as mulheres sofrem realmente. Eu fico imaginando assim, é uma loucura. Elas acham. Não, o que acontece é o seguinte. A mulher moderna, a feminazi, ela se vê órfã. Ela se vê órfã daquilo que ela quer de forma até primeva. Nem precisamos falar em antropologia metafísica, mas biologicamente, o que a mulher procura? Um homem sério, forte, protetor, e ela não encontra. Porque na nossa sociedade os homens são todos sojados, fracos, ou eles se transformam em verdadeiros feministas, que é o que a mulher mais despreza, um sujeito que contaminado pela mesma ideologia que ela, ou eles se transformam em cafajestes, como os Migtol, machistas idiotas que abdicam do seu dever de proteger e amar as mulheres, e não se vê uma pessoa séria por aí. Por exemplo, lamentavelmente, muitas pessoas que estão assistindo a nossa live são vagabundos desocupados que estão perdendo tempo aqui, fazendo comentários idiotas, fazendo comentários pederastas, inclusive, que não tem respeito por quem está tentando aprender o conteúdo e não tem respeito nem por mim e nem por você que tanto se dedica a uma nobre causa como a vida, como o conservadorismo. Então, são pessoas que poderiam ser jogadas no lixo e talvez o lixo ainda reclamasse, né? Agora, o Ocidente está desse jeito. O Islã, por outro lado, é uma ameaça? É. Eles não têm nenhuma ética? Não tem. Mas eles são sérios. O islâmico, ele leva a sério o Islã. Ele reza a sério. Ele se dedica a sério à causa de transformar o mundo inteiro num califado. E mais do que isso, eles cultivam valores necessários para fazer valer o seu objetivo estratégico, que é a dominação mundial. Eles se autoaperfeiçoam, eles treinam, eles estudam, eles treinam os moleques para a guerra, enquanto nós estamos ensinando ideologia de gênero para os moleques. Imagina uma guerra no futuro. Então, a feminista, até de forma inconsciente, ou até de propósito, fazendo um teste, elas vão tentar pressionar o homem ocidental a tomar uma posição. Como? Tentando despertar o sentimento mais primevo do homem, o ciúme. A ideia de possuir uma mulher para ele. Então, a mulher ocidental vai falar, olha aqui, esse aqui é o Mahmoud. Ele veio lá do Estado Islâmico. Eu vou ficar com ele. Você não vai fazer nada, senhor ocidental? Você vai deixar eu pegar os genes do seu antepassado e misturar com o Mahmoud? E dominar a sua civilização? No fundo, de forma inconsciente, a feminista está fazendo exatamente esse teste. E aí o homem ocidental tem dois caminhos. Ou ele vai ceder a mulher para o inimigo, para o Islã, que vai violentar essa mulher, vai abusar dela, vai bater nela, vai escravizar ela de verdade, vai oprimi-la, ele vai se omitir. Ou ele vai falar, não, absolutamente não. Eu sou descendente de Ricardo Coração de Leão. Eu sou descendente de Charles Martel. Eu sou descendente de Godofredo de Bouillon. Deus, volte! E vai salvar essa mulher e vai expulsar o inimigo mouro. São as duas opções que nós temos. Agora, a feminista vai falar, ai, não faz isso, é preconceito com o Islã. É preconceito sim. Agora cala a boca. E proteja a mulher contra o Islã, mesmo contra a vontade dela. É isso que a mulher quer, no fundo. Que o homem seja macho. Para enfrentar o Islã, primeiro vocês têm que enfrentar a desaprovação das feministas. Na verdade, gente, olha,
por mais e mais Paulo Cogos aqui no Brasil, gente, porque esse aqui é legítimo. Esse aqui é legítimo. Gente, olha, sou uma fã. Paulo Cogos, nunca imaginei, Paulo, estar fazendo lives com você, sabia? Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero fazer uma live com você só sobre esse tema, sobre o islamismo, certo? Eu quero que a gente fale sobre isso aqui, sobre a questão da cristofobia e o islamismo. Você viu, Paulo, o que aconteceu lá na Nigéria, a quantidade de cristãos que foram mortos? Sim, lá nós temos o Boko Haram, que é um grupo terrorista, que está perseguindo e matando cristãos. Em outras regiões da África, por exemplo, em Darfur, eles perseguem outras religiões também, perseguem os animistas, os pagãos. Enfim, o Islã é inimigo de toda a humanidade, não só dos cristãos. E quem defendeu muito bem ali na Nigéria foram mulheres armadas, civis armadas. Por isso que nós temos que ter a militarização civil, que eu chamo. O povo armado, o povo em armas, o povo montando as suas milícias, os seus exércitos, as suas empresas privadas de defesa. E se o governo não deixar, aí você tem mais um inimigo, que é o próprio governo, e mais um motivo para pegar em armas. Uhum. Você viu? Eles assim, estão entrando praticamente nas igrejas católicas, assim, no meio da missa, assim. Meu Deus, eu vi um vídeo, eu não sei se foi Brasil Sem Medo, se tinha postado, se foi Conexão Política. Meu Deus, entraram assim no meio de uma missa, com armas e tudo mais, assim. Meu Deus, as coisas ali estão assim, olha, sem nenhum tipo de uma loucura. Eles entram para matar mesmo. Então é isso. O que a gente vê, por exemplo, na França, tá praticamente um califado, né? Paris ali tá completamente tomada, né? Eu tenho Então, várias assim, histórias de lá. sim. Eu gosto muito da Europa, né? Do que ela foi, na verdade. E eu tenho várias histórias de briga com muçulmano quando eu viajei para a Europa. Sério, Paulo? Sério. Por Conta uma exemplo, pra gente aqui. um dia eu estava atrasado lá para um show em Paris. Chamei um Uber, o cara era muçulmano. Falei, bom, tô atrasado mesmo, o que pode dar errado, né? Aí eu entrei no Uber do muçulmano, o cara me liga uma música bem alta. Falei, cara, ele pode escutar a música que ele quiser, mas abaixa o volume. Aí ele, this is sacred music. Tá, que seja, mas abaixa o volume. Não tô falando pra você mudar de música, tô falando pra você baixar o volume. I will not turn down the sacred music. Eu não vou abaixar o volume de uma música sagrada. Falei, cara, abaixa essa porcaria dessa música, meu. Bom, aí eu quebrei o pau com o cara, desci do Uber no meio nós estávamos na altura do Arco do Triunfo ali, ainda bem que estava movimentado, né? Bom, aí eu peguei um táxi lá. Muito bem. Essa foi a briga. Aí eu andei lá pro Montparnasse, quando era 1 da manhã e meu celular estava quase acabando a bateria, eu falei, bom, preciso chamar um Uber para voltar pro hotel, mas eu nunca mais entro no Uber do muçulmano. Nunca mais entro no... Fui chamar um Uber, era outro muçulmano. Não. Aí eu chamar outro. Aí parecia um pior ainda, o cara parecia um cara que tava na lista de procurados do FBI lá. Não. Aí eu fui chamando, só tinha muçulmano. Aí meu celular tava com 1% de bateria, eu só ia poder chamar Uber mais uma vez. Eu cheguei na frente de uma capela, falei, Senhor Jesus, manda qualquer coisa, manda um esquimó, manda um aborígene, mas não seja um muçulmano, Senhor Jesus, eu vos peço, eu prometo ser bonzinho, eu prometo fazer regime amanhã, eu prometo não ficar olhando para as francesinhas de forma maliciosa. Aí eu chamei o Uber. Adivinha quem era? Outro muçulmano. Não, uma portuguesa chamada Maria do Céu. Eu não acredito, tá vendo? É milagre. Maria Meu do Deus. Céu. Foi, é milagre. É milagre. Aí eu entrei no Uber da Maria do Céu, contei a história para ela, falei, olha, foi Deus que mandou você e tal, contei a história dela. Aí ela, ai, que bom, que rico que você também é católico. Vou poder colocar o meu tercinho no retrovisor. Aí eu falei, você não coloca? Não, porque se eu colocar o tercinho no retrovisor, os muçulmanos querem me agredir. Falei, meu Deus, na França, ela não pode colocar um tercinho. É grave a situação. É verdade. Gente, já estamos aqui com 56 minutos de live. Acho melhor a gente encerrar aqui a live para não ser cortado. Mas eu com queria te você agradecer. Ficaria mais 10 horas conversando. Oh, que coisa boa. Gente, Cogos vai ser o meu cunhado. Vocês estão sabendo, né? Vocês estão sabendo. Esqueçam a Detone. Detone é só o projeto Detone. Mas ele vai ser meu cunhado. E você... Já vai ser...
Pra minha irmã, né, Paulo? Ah, sua irmã é solteira? É claro, Olha só, ela parece com você? parece. Não, mas assim, ela tem o cabelão, né? O cabelão grandão. É o meu tem o cabelinho, eu sou meio. Eu corto o cabelo. Mas ela tem o cabelo bem grandão. Ah, depois eu te mando pro direct. Mas ela tem Tu esse, já? ela tem esse seu rostinho encantador? Eu, pô, tirando onda, ó. Ah, você não tem irmã? Não, então eu tenho um irmão, eu vou falar, é Isabel, é Maria Isabel. Bom nome, Maria Isabel. Bem católico. Olha, Maria. Então, gente, eu já quero agradecer muito, 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 Paulo. Muito obrigada pela live, por ter aceitado. E eu queria deixar aqui a palavrinha com você, para encerrar aqui nossa live. E deixa eu só te perguntar uma coisa, Isaurinha, essa live que nós fizemos agora vai ficar gravada? Vou deixar ela gravada no IGTV. E vai pro YouTube, pro seu canal? Vou baixar também. Vou baixar, vou salvar e coloco lá também. Eu acho que amanhã já tá lá também. Mas é certeza que fica É. salvo, né? Não, vai ficar salvo. Eu vou salvar no IGTV, né? Eu vou salvar no IGTV e vou colocar lá também. Pode deixar. Amanhã, sem falta, vai estar lá. Deixa eu só responder uma pergunta Eu quero. A direita Diga. antifeminista está perguntando qual é o meu Insta. Esse aqui mesmo, é paulo.cogos. Eu estou atirando com um R15, com mira telescópica ali. É esse aí. E como é, hein, atirar com uma bichona dessa, hein? Oi? É muito pesado. É muito Não, pesado. não, é tranquilo. O R15 é bem levinho, ele tem pouco tranco. É diferente, por exemplo, de atirar com uma 12. Eu já tirei com a boita. Ela dá um... Tem esse negócio que você atira e ele vai pra trás, né? Vai esse negócio assim, né? Mas é Vai. uma questão de saber a correta empunhadura. Você encaixa bem a coronha da arma, você inclina o corpo um pouco para frente para jogar o centro de gravidade para frente. E aí, com a correta postura, você consegue acertar o alvo sem dar muito tranco. Por exemplo, a arma mais pesada que eu já tirei foi a Browning .50, M2, que ela é uma arma que derruba helicóptero, uma arma que fura blindados leves, né? Aí aquela arma pode acabar, se a pessoa ficar tirando muito, ela pode acabar dando alguma dorzinha aqui, algum tipo de trauma, mas muito leve também. Bum, 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 Minha mãe já chegou a fazer curso de tiro. Minha mãe chegou a fazer curso, mas isso há muito tempo atrás. Aí, na época que ela fazia curso de tiro, ela colocava, tipo, umas balas na orelha, no ouvido. Não, sim. E a proteção auricular é obrigatória porque o som da arma, repetidamente, ele pode causar uma lesão auditiva. Então é obrigatório se Mas proteger. hoje em dia eu já uso aqueles fonezinhos, né? Na época era pra própria bala. O fonezinho também. A última vez que eu fui atirar, que foi no final de semana passado, eu fui lá no projeto policial do Bilinski, eu usei aquele que vende na farmácia mesmo. O importante é proteger o ouvido, né? Você atira, Isaurinha? Não atiro, não. Eu queria muito aprender. Você tem que aprender, porque Mas acho que meu marido tem medo. você conhece aquela gíria avião? Não. Avião é mulher bonita, né? Uma gíria antiga. Acho que é dos anos 70. Não, avião, sei. Eu pensei que era outra coisa. Hoje você é um jatinho. A hora que você aprender a atirar, você vai ser um caça-bombardeiro. Eita, menino. É verdade. Pois, gente, quero agradecer a todos que estão aqui, participando aqui da live. Eu queria, antes de encerrar aqui a live, o blog Cogonista tá dizendo assim, cadê o que tu falou? Deixa eu ver. Leva a Isaurinha para atirar. Eu queria saber atirar, gente. Eu não sei se não sei se eu tenho uma boa mira, mas tudo bem. Boa mira, eu sei que você tem, sabe por quê? Hum. Você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de sua mão. Cogos, a gente tem que fazer um programa só cantando, Cogos, porque eu sou soprano. Cogos, eu sou soprano, cantava em coral e eu sou soprano. Então, tipo assim. Eu queria ver você cantar. Então, tipo assim, tem um monte de vídeos no YouTube, não no meu canal no YouTube, mas no canal do YouTube que eu cantava no coral da universidade. Mas era bem legal, bem interessante. Me manda o link depois. Sim.
Pede para o Cogos aceitar um podcast comigo. Pronto. Tem aceita um podcast, tá falando aqui. Pede para o Cogos aceitar um podcast comigo. Já O nome, falei aqui, tá? o nome dele é Aceita um Podcast? É o arroba dele. Aceita um podcast. Eu não sei como é o nome dele. Ele me segue também, mas eu não sei. Cadê? Ai, olha, tem uma pergunta aqui de Murilo. Cogos, tu que é um intelectual de alto gabarito brasileiro, o que você acha do Instituto Borborema? E quando você fará uma palestra lá? Olha, essa pergunta foi muito boa. Não, eu gosto do Instituto Borborema, só que essa pergunta, quando eu vou fazer uma palestra lá, a resposta é muito simples, quando eles me convidarem, ué. É verdade, é verdade. Não, gente, por mais e mais Cogos, minha gente. Vocês que estão assistindo aqui a live do Cogos, vocês que acompanham, seguem o canal dele no YouTube. Cara, sejam assim, ó, pegam livros, Cogos, faz uma lista dos livros, assim, fodásticos para o pessoal ler, sabe? Fazer resenha, assim, para o pessoal abrir a cabeça. Vamos fazer um exército aqui, ó, de pessoas, assim, com a mente mais guerreira, porque o pessoal tem que realmente destravar, minha gente. Destravar. O negócio agora tá popeiro. Cuidado aí, porque o negócio é tempos difíceis. Dá pra ler Lá aqui? vai o ar. Deus ajuda quem cedo... Não dá pra ver que tá tão embaçado. Madruga? Ah, Madruga? É Madruga. Deus ajuda quem cedo. E aí é foto do seu Madruga. Oh, que legal. Pois, gente, vai encerrar a nossa live aqui. 1 hora e 3 minutos. Cogos, se despede aqui da gente. Vou passar a bola pra você. Um beijinho, Zaurinha. Tchau, tchau, gente. Vai ficar salva, tá? Tchau.